Será que a maternidade tem idade certa? Como equilibrar múltiplos papéis quando ser mãe parece ocupar tudo? Hoje vamos conversar sobre esse encontro profundo entre a maternidade e a feminilidade. Bem-vindos ao CoffeeCast 4.0, nosso espaço para conversas reais, com café, sinceridade e leveza. Não se esqueça de deixar seu comentário, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e seguir as nossas redes sociais. Mas agora a gente vai entrar um debate agora até mais forte, porque a Rose, ela tem 40 anos e ela vai ser mãe. Exatamente. Isso daí é um tabu, né? Porque, assim, na maioria das vezes, as mulheres que têm a nossa idade, elas normalmente falam até que não querem ter filhos, mas a gente nem sabe se elas estão falando isso porque de fato não querem ou porque têm até medo de admitir que querem ser mães nessa idade, porque existe um julgamento muito grande da sociedade. Sim. Ah, ela já tem 35 anos. Não, ela não dá para ter filho mais, ela não pode. Gente, as coisas mudaram, está muito evoluída. A nossa geração é diferente da geração anterior. O que você tem para falar sobre isso, Rose? Várias coisas. Adoro. Mas só para começar, né? A gente tem visto muito esse movimento de mulheres com mais de 40 terem filhos, ultimamente. Até vi uma reportagem essa semana falando sobre isso. Tem aumentado muito, cada vez mais comum. E muito em função dessa evolução da sociedade, no sentido da mulher se cuidar muito mais. Também pelo fato, né, da gente querer estudar, trabalhar, e depois de muito tempo você fala, não, mas e aí? Agora eu quero ser mãe, eu ainda quero ser mãe. E no meu processo, mais especificamente, durante muito tempo eu falei que eu não queria. Eu falava que eu não queria ser mãe durante muito tempo. E aí, quando me veio aos 36, né, que eu falei agora há pouco, aos 36, que eu falei, caramba, tem um negócio errado aqui. Que eu entendi Deixa eu mexer nesse negocinho aqui. Eu tinha entendido que eu me perdi de mim mesmo, né? E nessa busca pela minha essência, foi quando eu falei, não, eu quero sim. Eu quero ser mãe. Eu quero ter um filho. Eu quero que eu tenha continuidade mesmo, né? Que eu acho que isso é o principal, assim. Saber que você vai deixar uma semente nesse mundo, que você vai deixar um legado, que você vai educar alguém. Então, eu penso muito sobre isso. Mas eu tive toda essa questão de me perder de mim, de me construir nessa sociedade onde a mulher precisa ser forte, onde a mulher precisa trabalhar e dar conta de tudo. E eu vivi muito isso, né? Então, o tempo foi passando, claro. Mas não dá para estar nos dois lugares, né? Naquele lugar da mulher feminina e da Mulher Maravilha e da mulher guerreira. E nisso de ter me perdido de mim, eu estava num lugar para onde para mim não fazia diferença mesmo. Parecido com você hoje, talvez. Eu não queria. Não queria casar, não queria ter filho, porque achava que era pesado, porque os casamentos das minhas amigas não davam certo, da minha família também não. Então, para mim, casamento, filho, era algo assim, difícil demais, pesado demais, que eu não queria. Para mim era muito mais confortável viver a minha vida, ter meus amigos, viajar para onde eu quiser, namorar, mas sem compromisso, sabe? Mas quando eu retornei para essa essência, foi quando eu falei, não é isso que eu quero para minha vida. Mesmo porque aquela vida já não me satisfazia, sabe? É bom, eu ainda gosto, mas hoje eu quero fazer essas coisas com alguém do meu lado. Eu quero viajar com meu marido. Eu quero viajar, construir uma vida com uma família, com um marido, com um filho. Porque é isso que vai fazer com que eu me sinta parte desse mundo sem vir aqui só passar, sabe? De ter algo para construir mesmo. Sim. Então, por isso mudou tudo dentro de mim. Mas qual que você acha que foi a chave, Rose? Qual foi virado em chave? A essência, de saber quem eu sou, de voltar para dentro e nesse processo terapêutico mesmo, de entender quem eu sou. Eu sou mulher, eu sou feminina, eu sou delicada. Eu sou sensível. É quem eu sou. E essa mulher, ela quer uma família. Ela quer uma família. Então, foi muito isso, esse processo mesmo de retorno para a minha essência. Voltar para a minha essência foi o que virou a minha chave. É a importância da gente saber que o nosso valor está em ser mulher.
e não em ter, não sobre o dinheiro que a gente faz, não sobre as formações e os títulos que a gente tem. Sim. Entender isso faz a diferença. E aí você fica, cara, mas pra que trabalhar tanto e passar por tantas coisas no trabalho, tantas indisposições, sabe? Você ter que abrir mão de tanta coisa na sua vida e às vezes não dorme porque trabalha demais. Eu falei, pra quê? Mas a gente tá em 2025. Não faz sentido. E a gente tem uma questão que é muito importante. Você e a Aline, que ainda não tem filhos, vocês vão dizer aqui pra gente, por que vocês não congelam material genético e fazem uma produção independente? Não quero. Não? Por que não? Já me falaram Tá isso. tão em voga Mas essa produção independente. Produção independente. E aí, diga pra nós. Como? Pra continuar pesado? Vai completamente na O que confusão, falta? Ainda vai faltar. O que eu falei? Até hoje, eu não me senti confortável em ser mãe porque eu não encontrei esse homem protetor, provedor, que vá me dar essa segurança para ser mãe. Então, qual o sentido de eu ser mãe solo, né? Você acha que eu quero ter um filho para deixar com terceiros, para deixar na creche, para deixar com babá? Eu não quero. Eu quero educar o meu filho. Sim. Eu quero fazer parte desse crescimento dele. Eu tenho um sobrinho de 4 aninhos. Passa muito rápido. Passa muito rápido. E hoje eu moro longe dele, eu vou lá, ele já tem outra cara, ele já conversa outras coisas. Verdade. Sabe, é muito rápido. Eu não quero perder isso. Eu quero ter um filho esse é meu filho. Ele está sendo educado com os meus valores, com os meus princípios. E não por terceiros. Exatamente. Porque hoje a mulher, da forma como ela vive, terceiriza muito. Muito. E eu não tô falando de você não ter uma babá para te ajudar. Porque ela vai te ajudar com coisas práticas. Sim. Agora, a educação, a mãe precisa participar, o pai precisa participar. Até porque isso vem ao encontro com aquilo que a gente acredita, que as crianças precisam ser protegidas, né? Então, que ninguém melhor do que o pai ou a mãe para poder proteger essa pergunta polêmica. Por que vocês acham que a gente, enquanto adulta, precisou de terapia? Precisa, né, de terapia? Sim. Por que eu estou solteira e sem filhos com 40? Por que a Day e a Flávia têm que carregar esse peso todo? Tiveram que carregar esse peso todo com a maternidade, com o casamento, sendo essas mulheres fortes? Por que você hoje não quer ter filho? Porque tá tudo fora do lugar. Sim. Se nós tivéssemos tido mulheres que pudessem cuidar de nós de uma maneira saudável, sem precisar trabalhar, pais provedores e protetores, se nós tivéssemos sido protegidas, com certeza hoje a gente teria uma vida muito diferente. A visão seria diferente, com certeza. E a sorte dessa criança que vai chegar com uma mãe pronta. E a mãe já tá prontinha para poder receber essa criança. Mas me conta aqui, Rose, como que você lida com o preconceito da sociedade? Porque assim, eu, pelo menos, quando as pessoas me perguntam, e aí, Aline, você, até hoje você não foi mãe? A primeira resposta, não quero ter filho, não. E eu nem estico muito a conversa. Mas no seu caso, você fala, não, eu vou ter mãe. Não querer, né? Então, que é lidar com o julgamento. Como que é lidar com o julgamento da sociedade e falar, mas nessa idade, o que você acha disso? Isso é um tabu, você concorda com isso? Você acha que existe idade? Não acho, de forma alguma. Antes você achava? Mas durante um longo período, não é que eu achava. Eu sabia que era possível, mas eu achava muito mais difícil. Porque a gente ouve muito, né? Mas depois dos 35 é quase impossível. Depois dos 35 você pode ter um filho com problema. Então se você quer ser mãe, corre, porque seu tempo tá se esgotando, como se fosse uma corrida. Vai parecer a avó do seu filho. Existe muito isso. Porque o homem, ele pode ter filho até 80 anos. Sim. A mulher, não pode. Mas por que não pode? A gente tem que lembrar que hoje também a mulher de 30 é de 20 de antigamente, se não for de 15. Sim. A de 20, a de 40 é a de 25, no máximo 30. Antigamente, a gente tem toda uma questão. Né? Exatamente. Porque hoje a gente se cuida muito. Muito mais. Então, lógico, é uma escolha de vida também. Sim. Nem todo mundo, né? Sim. Nem todas as pessoas. Mas eu, por exemplo, sempre tive uma alimentação saudável. Sempre fiz uma atividade física. Eu sempre me cuidei. Então, eu tenho uma saúde muito boa. E isso facilita muito esse processo. E a gente falou sobre isso um dia desse, né? A gente estava falando sobre o útero. Que o útero da Rose é limpinho, aí você falou sobre o ser. Sim, exatamente. A gente tem essa contrapartida. Porque eu com 27 anos já não tinha um ovário,
já tinha um cisto no único que sobrou e precisei parar a medicação para ganhar a minha filha, para engravidar, né? E aí, com 27 anos, eu era muito menos... A probabilidade era muito muito menos provável ter um filho do que hoje com 40 anos. Então, assim, de fato, é uma realidade que acontece e que às vezes a gente cria um preconceito que de fato não tem muito a ver com a idade, né? Hoje a gente vê que em relação à evolução da medicina e tudo, não tem muito a ver mesmo com a idade, a gente pode mudar, né? Essa circunstância, alterar aí essas questões e fazer um futuro diferente para nós, né? E para as crianças. A Rose comentou da questão de babá, de creche, de terceirização, né? E aí eu falo um pouco sobre a minha área de transição, que tem justamente a ver com a primeira infância, com a educação infantil. E a grande verdade, gente, é que hoje, por mais que a gente respeite ali as pessoas mães que colocam seus filhos na creche, eu tive a sorte de ter um apoio familiar. Então, durante os momentos que eu precisei, eu tive a minha mãe para poder me apoiar. A minha filha foi para a escola aos 4 anos. E naquela época, ainda que eu não tenha a mente de hoje, eu já tinha a mente de não querer colocar a minha filha na creche, mas muitas vezes isso se tornou tão comum ali que as pessoas falaram, eu vou tirar minha licença e eu vou colocar meu filho na creche, e essa é a circunstância. Mas para mim naquele momento não havia essa possibilidade. E a grande verdade é que a gente hoje sabe que, de fato, as creches, por melhores que sejam, elas não têm condições de cuidar de uma criança de forma individual. Você pega, às vezes, uma pessoa, 2, no máximo 3, para cuidar de 20 crianças. Às vezes você tá com seu filho em casa, ele cai e quebra um braço. Porque você tá ali olhando para ele o tempo inteiro. Ali perto dele, na hora que você Como é que você vai pegar uma criança de meses e colocar numa creche com um monte para 2 pessoas olharem? Por mais que tenham boa vontade. E tem aquelas também que você chega na creche, dá um sorriso aqui, outra aqui, você vira as costas, trata seu filho igual. Não vou nem falar animal, porque animal merece ser bem tratado. Você vai saber. Exatamente. Que você não conhece, que recebem para cuidar do seu filho. E às vezes eles meio que são uma linha de produção ali, tipo, mais um. Então vamos cuidar desse aqui, porque chegou. E às vezes você pega o seu filho, ele tá com manias de pessoas que você não conhece. Você não consegue. Muitas vezes você deixa o menino na creche 7 da manhã, pega 7 da noite, chegou em casa, jantou e dormiu. Como é que é isso? Como é que é, né? A gente fica pensando, como fica a educação dessa criança a longo prazo? A importância de um homem que passa segurança para a mulher. Por isso que até hoje eu não me senti confortável para querer ser mãe. E aí a produção independente fica prejudicada. Não, aí justamente por causa disso. Aí nem justamente por causa disso, porque você vai deixar a criança na creche de manhã, vai pegar à tarde, você vai ser mãe que horas? Porque a grande verdade é que às vezes não dá mesmo, não tem como. E aí às vezes você quer reclamar de uma ou de outra coisa, e às vezes a mulher mesmo assim, olha a educação e fala, ai, não tá legal, mas é o que eu tenho. É o que eu posso fornecer, é o que eu posso fazer, não tem como. Aí a sociedade te cobra 1 milhão de coisas como mulher para que você cumpra aquele papel, e as redes sociais hoje elas estão aí para deixar qualquer um maluco, desequilibrado, desnorteado, e aí às vezes você não tá nem investindo naquilo que é essencial e tá às vezes se preocupando com coisa que você realmente não dá conta de fazer. E então assim, a gente olhar para nossa história, para nossa vida, parar de se comparar, porque a era da comparação tá pesada, e aí você falar, mas a outra faz com filho, e ainda além de ser mãe, ela faz aquele monte de coisa. Poxa, tem mulher de 1 mês de parida, preocupada com a academia. Nossa, meu Deus. Pelo amor de Deus, você tá com seus hormônios loucos, você tá com um bebê novo ali, às vezes mãe de primeira viagem. Cara, você não tem tempo para comer. A mulher precisa entender que no primeiro mês ali do filho, se você tá comendo, tomando banho, mas já tá no lucro demais. As minhas amigas falam que elas, pra lavar o cabelo, elas têm que entrar dentro do box, balançando a criança, lavando a cabeça. Já vimos esse filme. E aí, às vezes, você tá ali com 1 mês de parida, não, porque fulana, porque a Virgínia já tá indo pro carnaval. Mas, gente, nós não somos a Virgínia. E, às vezes, você nem quer ser. Ainda tem. Não é verdade? Eu nem quero ser.
Então, assim, às vezes a gente se compara tanto com tanta coisa, e assim, e que não dá conta, a gente não tem como dar conta, e às vezes a gente está esquecendo de investir no que é efetivamente essencial, e tá investindo e preocupado com o que é passageiro, com o que o outro tá dando importância. Essa fase a gente tá precisando muito nessa era da rede social, olhar para nós, entender o que é ser feminina para mim. O que é maternidade para mim? Eu quero entrar nesse caixote aí do que está colocado para as pessoas? Ou será que eu posso me permitir ser mãe e achar que isso é legal? Ou eu também entender que eu não quero filho? Ou, a maternidade não faz sentido para mim. Nesse aspecto. Tá tudo bem. E aí? E tá tudo Como é que fica isso? Mas aí, às vezes, a gente querer como mãe, colocar uma criança no mundo e não proteger essa criança como ela tem que ser protegida, faz sentido. não faz sentido, porque realmente é uma responsabilidade muito grande. E o que a gente tem visto muito hoje? As pessoas, elas têm trocado, quando elas querem ser mãe, elas terceirizam a educação na infância e quando chega na fase adulta, começa a dar trabalho, aí começa a acompanhar. Aí vai para a clínica de reabilitação, aí vai para o hospital, aí vai tarde demais. Aí vai ter que lidar com os problemas causados pela ausência na infância. E aí a gente vê, será que não é mais fácil a gente buscar cuidar enquanto tá ali do ladinho, enquanto você fala assim, fica aqui. Enquanto você tem controle, porque depois você perde o controle. E tem aqui, honestamente, tem que perder. Tem que perder o controle. Depois dos 18 anos, é o saudável. Não, se você criou certinho ali, enquanto você tinha controle, você vai soltar. Exatamente. É normal. Sim, faz parte. E aí, às vezes, a gente quer controlar na fase adulta o que a gente não controlou lá. Por quê? Porque agora tá mais fácil? Assim, por quê? Você quer controlar depois que cresce, depois que vai pro mundo, depois que arruma um trabalho, um namorado, aí tá lá com 20 anos, aí tá você querendo cuidar de menino que você não cuidou lá atrás. Né? Exatamente, controle. Na verdade, não é nem cuidar de fato. É um controle que às vezes as pessoas querem fazer, porque às vezes naquela infância quis aproveitar a vida. Eu sou mãe, mas eu também preciso viver. Eu sou mãe, mas minha rotina não pode mudar. Você quer saber do ódio que eu tenho dessa frase? Eu sou mãe, mas minha vida não pode parar. Não pode parar? O que não pode parar? Escolheu Se sua vida não parar agora, minha filha, para você poder se reajustar em alguns aspectos por causa dessa criança que chegou, você não tá sabendo nada. Eu penso que é por isso que precisa ser uma escolha. Claro. Uma escolha consciente. Exatamente. Porque o que a gente vê? Tendo-se filhos, indiscriminadamente e sem qualquer os outros cuidarem. Exatamente. E é muito fácil. A criação. Tô só fazendo. Sim. Fazendo e pagando as contas, mas a educação terceiriza. E a minha vida precisa se manter igual. Chegou alguém aqui, mas assim, tudo tem que continuar girando, porque não posso parar a vida. Acaba que eu não respondi a pergunta da Aline, mas com relação ao que as pessoas pensam, ou os preconceitos, ou o que elas falam, enfim. Eu sofria antes, porque eu me culpava, eu achava que tinha algo de errado comigo, porque eu estava indo num caminho, né, totalmente contrário, assim, da sociedade. Mas hoje, e principalmente depois que você entende quem você é e que você passa por esse processo de construção da sua identidade de acordo com a sua essência, e você sabe o que você quer da sua vida, a opinião do outro não importa mais. Então, eu sei o que eu quero para a minha vida. Eu quero ser mãe, eu quero casar, é isso que eu quero para minha vida. O que os outros pensam, a segurança de saber o que se quer muda todo o jogo, né, Rô? Muda porque a vida é minha. A vida é minha, a responsabilidade da minha vida é minha. Eu faço as minhas escolhas. Existe um tabu. Mas eu sei que muitas mulheres têm medo até de falar, ou vergonha de falar, eu quero ter filho ainda, eu quero ser mãe. Às vezes quer e tá com aquele sentimento reprimido por medo de falar e ser julgada. Que os outros pensam, Exatamente. É igual eu também. Às vezes eu fico sem graça de falar que eu não quero ser mãe, as pessoas pensarem, será que ela não gosta de criança? E eu sou apaixonada por criança. Sim. Né? Então, o julgamento ele existe de toda forma. Eu acho que a melhor coisa que você faz e que todo mundo deveria fazer é realmente não se importar. E até falando de julgamento, a impressão que eu tenho, imagino que vocês tenham essa impressão também, é que a cobrança sobre a mulher, ela é tão exacerbada. Muito.
é gigantesca, cara. Cobram tudo da gente o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Você tem que ser linda, você tem que ser inteligente, você tem que ser bem-sucedida, você tem que ser boa mãe, boa esposa. Seu skincare, como é que tá? Então, Você sai em dia? A cadê isso, gente. Faz o quê? Cross? Como que é possível? Terapia? Você não pode errar, porque a gente pode errar, não. Não. A gente tem que ser perfeita. Verdade. Deus me livre se errar. Se errar, é todo mundo julgando, mulheres e homens. Porque as mulheres julgam ainda mais. Ainda mais. E é isso que é mais cruel, É verdade. né? Você comentou da Virgínia. E hoje a Virgínia, ela tem mais de 50 milhões de seguidores e tudo aquilo e tudo mais. E a gente sabe que ela tá muito distante do que é ser feminina. Então ela tá muito. Cada vez mais distante. Cada vez mais distante. Mas e a gente entende que ela tem um processo doloroso de vida ali. Mas o que a sociedade faz? Só monta em cima da menina. Só se vê falando mal dela. E assim, ela acabou de se separar. O ex-marido já tá com outra mulher de aliança. Fazendo palma pra De ele. aliança, com 2 meses de divorciar. Todo mundo acha lindo. Casal lindo, ai que fofo. Aliança. Mas um pouco também as atitudes dela, né? Eu acho que influencia um pouco. Não que justifique, mas influencia um pouco também. Porque a impressão que eu tenho, não sei, é meio polêmico isso, né? A gente tá até desviando do assunto, a Flavinha ainda precisa falar de maternidade, mas eu vou fazer um comentário. A impressão que eu tenho é que depois que eles se separaram, o Zé Felipe, ele meio que sossegou, consertou, e ela meio que descabiciou. Então, pode ser impressão. Mas é porque estão totalmente desconectados. Ambos. Na verdade, já estavam e a gente não imaginava, né? Justamente pelo porquê. Mas a Pelo gente rede social vende. A gente vende isso. Porque o que eles mostravam? Mostravam a vida deles perfeita. Sim, mas aqui a gente acreditava que era perfeito, que viviam muito bem. Terceiro filho agora, um atrás do outro. Ele brincou e falou assim: eu não conheço a Virgínia, eu só conheço a Virgínia grávida. Ele brincou. Porque realmente foi um filho atrás do outro. Verdade. E você geralmente imagina que quando você arranja um filho, pelo menos eu tenho essa perspectiva, que quando você arranja um filho é porque tá tudo legal entre o casal. Você quer aumentar a família e Foi planejado. foi planejado e eles principalmente Já tem uma um atrás do estrutura outro. emocional, porque condição financeira eles tinham, mas tinha uma estrutura emocional ali, será? Não. Não é o que parece, né? Mas, mas pelo que passava na rede social, você pensa que tá tudo parecia. Mas vem com a bomba de um divórcio, você fala, mas hoje a gente sabe, né? Por exemplo, o que mostrava ali? Uma casa lotada de gente. Sim. Nossa. Verdade. Como, gente? O casamento vai dar certo. Não funciona. E aí, assim, a atitude dele hoje também é um problema emocional. Não é só o dela. Eles estão agindo de maneiras diferentes. Também. Mas não é saudável um homem que separou há 2 meses estar com outra pessoa dando uma aliança, gente. Não é saudável. Então, assim, só que a sociedade, ela só julga. Dependência emocional, né? Carência. Ela só julga, né? Porque as atitudes dela é de uma mãe e esposa que acabou de se separar, que tem tudo na mão. Ela tá totalmente perdida. Mas as pessoas só criticam. E eu sei que ela tá muito distante do que a gente espera de uma mulher feminina, enfim. Mas acho que também levam por um lado, assim, desigual demais da mulher. E sempre vai ser. Não é só com relação a ela. Sim. Se a gente olhar, qualquer situação, homem e mulher, é sempre em cima da mulher. Então, a gente é julgado o tempo todo por todo mundo. É uma cobrança. É uma cobrança que não dá, sabe? Não dá. É impossível. É impossível ser a mulher que a sociedade quer que a gente seja. É impossível. Se a gente olhar só aqui na mesa, talvez, e a Flavinha vai me falar isso daqui a pouco, mas se a gente falar em julgamento, a Aline não quer ter filho, ela é julgada por isso. A Rose quer ter filho aos 40, ela é julgada por isso. Eu só tive uma, cadê o outro? E a Flavinha, que tem 2, talvez seja menos julgada. Você vai me trazer alguma coisa aqui que aí falaram com você que tem que ter terceiro? Acontece julgamento na sua vida ou tá tudo bem? Esse 2 tá tudo certo, fechou a fábrica, maravilha, tem 2 filhos e tá tudo bem. Ou quer separar. Seguiu o script. Mas quanto à maternidade isoladamente aqui, você nunca teve problema? Ou você teve? Não. O script foi perfeito. Então, pra sociedade, é isso aí. 2 meninos, 2 crianças e tá tudo certo. Você engravida, eles falam, cadê o filho? Aí você tem outro filho, cadê o outro? Cadê o outro? Quem tem um, não tem nenhum. Que loucura, já quer o menino morra. Que loucura. Quem tem
nenhum, não tem nenhum. O que eu mais Gente, pelo amor de Deus. foi o meu. Então a Flavinha é a sortuda aqui do grupo que não é julgada em relação à maternidade, tá ótimo. Não um julgamento em relação a ter, não ser, Aham. pode, deveria ou não deveria, Aham. mas sair de um casamento, destruir uma família. Aham. E o que eu queria trazer aqui no assunto que a gente estava nele antes, e claro, todos eles se complementam, a bagunça é exatamente a gente não saber essa mulher que a gente é antes de escolher ser mãe. Querer ser mãe é diferente de ser mãe e a gente descobre isso depois que... Não baixa o santo, não, na hora que nasce? Porque assim, Não dá a pra minha nascer... Disseram pra mim que a mãe nasce junto, é mentira? Então, É mentira. eu construí essa mãe aí. Me enganaram. Me digo mais pra vocês duas que estão esperando olhar pro filho o amor vir assim desesperadamente. Eu não sei se com a Flavinha aconteceu, mas comigo não aconteceu, não. Eu demorei, foi um bom dia pra olhar pra aquela menina e falar assim: o que eu vou fazer com ela? O que eu vou fazer com essa criança aqui? A minha ficava... Eu lembro que eu tinha uma amiga muito próxima que ela falava assim: você não tá querendo ver a carinha dela? Como é que vai ser? Com quem ela aparece? Cara, eu tô querendo saber o que eu vou fazer com essa criança. Ela vai chegar, ela vai querer mamar, ela vai... Meu Deus, eu vou dormir de noite, se eu não vou. E fiquei 2 anos sem dormir. E assim, esse amor foi construído. E esse santo da maternidade não bateu em mim. E eu não acredito que bata em alguém. Porque depois dali teve um tal de ter que estudar. Estudar? Porque... Hã? Mas eu não preciso só pro direito, não. Eu tenho pra maternidade também. Ser mãe? Aí o médico falava uns trem que eu nunca imaginava. Eu li uns livros de não sei o quê. Eu falei, mas então tem que ler livro. Eu tenho que me inteirar dessa herança maluca aqui. Eu falei, então não é assim, repetir os padrões do meu pai, da minha mãe e jogar pra frente aqui e tá tudo certo. Aí não. Aí eu entendi que tinha negócio de quebrar padrão da minha infância. Aí eu entendi que eu ia ter que fazer diferente com aquela menina do que fizeram comigo. Aí eu entendi que bater não estava certo e que eu tinha que conversar e que o castigo que eu achava que era evolução não era nada. E que eu tinha que arrumar um outro jeito de desembolar com aquela criança. Você imagina que treta maluca? Aí eu te falo, como é que bate o santo? Não tem como. Não tem como nascer um filho, nascer uma mãe, da onde? Eu só falo, a mãe nasce junto, é mentira isso, Gente, pra Eu mim fui iludida, ainda bem que Ô, Flavinha, nasceu junto? Não, pra mim. Não teve nada de romântico, não. E aí, daí tá a importância da gente falar dessa feminilidade construída. Essa criança vai ser sortuda. Sim. Essa filha vai ser muito sortuda. Muito mais do que a minha, pelo menos, não sei a sua, Flavinha, do que os seus. O dela vai ser mais sortudo? Sem dúvida. Os meus vão vão precisar de precisar terapia. A minha também. Não dela, não. A minha também vai precisar. Olha que maravilha, né? Isso é bom. Gente, no Isso aí, não é? Fundo, como que é, Flavinha? Como que foi a maternidade para você desde o início? Como que tá sendo até hoje? Qual que foi o processo? Não, eu quero trazer aquela pergunta, né, que a gente pensou nela em algum momento. Feminilidade tem a ver com escolha, instinto ou estado de espírito? Então, deveria ser instintivo. Se a gente nasce, cresce, valorizada, talvez essa maternidade aflorasse. Mas acho que é justamente esse o ponto. Por exemplo, depois da escolha vem o instinto. Por exemplo, Agora o instinto. se eu Instinto, então, deveria a escolha, hoje a gente está escolhendo ser feminina. E aí, quando a gente escolhe, o instinto vem, que Ai. já tá lá. Aí, hoje eu ocupo um outro lugar de paz e plenitude, mesmo construindo esse caminho, com a consciência da função mãe que hoje eu preciso desempenhar. Porque não nasceu quando esse filho chegou, não. Não mesmo. E acho que esse é o ponto, porque, por exemplo, a sua filha, ela já vai crescer, possivelmente, muito mais saudável emocionalmente do que você cresceu. Fato. Então, ela vai saber quem ela é. Sim. E ela vai fazer uma escolha. Quero ser mãe, sabendo que ser mãe tem pontos positivos e pontos negativos. Coisas boas e coisas ruins, como tudo na vida. Claro. Ela vai fazer uma escolha de ser mãe. Não é, quero ser mãe. Aí o filho nasce. Meu Deus, como que é isso? Porque uma criança que ela cresce dentro do que é normal para uma criança, sendo protegida, sendo educada e cuidada, Sim. ela vai crescer sabendo quem ela é. E ela vai fazer escolhas muito mais conscientes. E ela vai ter consciência de que ser mãe demanda tempo, demanda energia, demanda estar presente, enfim, e todas as outras coisas. E estudar, e saber como educar, e saber que não pode bater, mas tem que arrumar uma maneira de conversar e encontrar um caminho, enfim, né? Mas quando ela cresce emocionalmente saudável, ela não vai precisar passar por esse caminho. Exato. Que vocês passaram. Sobretudo sendo uma De menina. nascer, o que é isso? E agora? E agora? Mas é uma menina que está sendo criada hoje com essa consciência que vai construir essa mulher.
feminina. Exatamente. E aí ser mãe vai ser muito mais fácil. Sim, sim. Ela disse que quer ter 5 filhos. Eu não sei se isso vai mudar, mas já é bom, porque só de pensar em ter 5, e eu não digo nada, eu digo que legal, então só tem que comprar um carro maior, né? Eu sei o que isso significa, mas vamos ali. Você quer ser mãe de 5, então vamos lá. Já parou pra pensar? Aí eu Tá trabalhando bem a feminilidade dela, né? Não é? Eu não véi. Caralho, Bem. que sentido? E que você quer ter 5 filhos? Como tem que ser o seu marido? Aí eu já pensa bem. então, a pessoa que tá do seu lado. É, Isso mas te dá pensa bem, condições de cuidar dessas crianças. Olha a mãe que ela teve. Como Não é que ela vai verdade? querer ser mãe? Pois é. Essa é a Sim. diferença. É verdade, é verdade. É muito possível que a gente consiga incutir isso, né, de alguma maneira ali no nosso dia a dia. E uma coisa que eu sempre digo também, meninas, que a gente tem que tirar um pouco essa questão. Eu sempre digo a ela que ela vai ser muito melhor do que eu. Filha, você vai ser muito melhor do que eu em tudo. Eu tô me preparando E é pra para isso você que nós ser- temos filhos. Exatamente. Para serem melhores que nós. Para serem piores, a gente. Aí teve uma vez que ela disse assim: Fracassou. não, eu vou ser igual a você, porque eu quero ser igual a você. Eu falei: não, você vai ser muito melhor do que eu. Eu tô me preparando e eu estudo para que você seja melhor. Porque eu sou o que eu sou hoje e lá atrás eu não tive respaldo nenhum. Mas eu tenho estudado para oferecer para você o melhor. E eu quero que você seja ainda melhor. Eu quero que no futuro eu dependa ao mínimo de você. Que você viva a sua vida, que você siga a sua vida, que você crie a sua família, cuide dos seus filhos, a mamãe malha, para que, se Deus quiser, no futuro você não precise ficar lá cuidando da mamãe, levando a mamãe no banheiro, dando banho na mamãe. Se isso acontecer, ok, mas a mamãe tá fazendo a parte dela. Ela falou assim: se isso acontecer, mamãe, eu vou cuidar de você com todo o amor. Você cuida de mim muito bem. Eu falei: eu fico feliz que você tenha essa disposição para cuidar da mamãe. Mas a mamãe tá fazendo a parte dela para que você viva a sua vida, para que você tenha a sua família, para que você siga o seu caminho, a sua profissão que você escolher, a maternidade, o seu casamento, para que você tenha o seu tempo para você e para sua família. E a mamãe seja um pontinho ali, né, especial. Mas que... É nesse ponto que ela fica por escolha e não por obrigação. Exatamente. Ela vai cuidar por gratidão, não por dívida. Exatamente, porque a mãe às vezes pensa assim: eu vou ser mãe porque tem que ter alguém para cuidar de mim no futuro. As nossas mães. Os universitários Às vezes hoje. Exatamente. Às vezes Mas não assim, aceita, né? sabe o que eu acho importante? A Day acabou de falar, e a Flavinha falou também, que a mãe não nasce junto com a maternidade, que o santo não bate ali, não. Né? E assim, hoje em dia também é muito difícil você ver uma mãe que admite isso. Elas admitem isso e você vê que são mães excelentes, que os filhos se inspiram nelas. Por quê? Porque o que elas fizeram? Opa, eu tenho um filho aqui. E agora, o que eu faço? Aí foram estudar, foram ler livros, foram escutar o que os médicos falavam e se tornaram mães boas, porque se prepararam para aquilo. Não é, tipo, as coisas acontecerem do nada, né? E elas se prepararam para aquilo. Então é normal, às vezes, a mulher ter um filho e não se identificar com a maternidade logo de cara. Sim. Mas, poxa, escolheu ter filho? Vamos trabalhar para ser uma pessoa evoluída, para criar essa criança da melhor forma possível e crescer crianças saudáveis, crianças que vão precisar de terapia, mas talvez muito menos do que a gente, né? Sim, sim, porque todo mundo vai sofrer um trauma na vida. É. Não há quem não sofra um trauma, Flavinha sabe disso melhor do que eu, mas todo mundo tem um trauma. Seja por às vezes o trauma gerou na criança de você deixar lá com a avó para trabalhar. E aquilo gerou um trauma. É. E às vezes pra você tá tudo bem porque ela ama a avó, ama a casa da avó, mas ela ficou triste porque você deixou ela lá e foi trabalhar. Então, assim, os traumas, eles podem vir por coisas mínimas do dia a dia que você nem imagina. Que uma criança, às vezes, são 2 irmãos. Um vai internalizar de uma forma e o outro vai internalizar de outra. Um precisa de terapia quanto aquilo ali e o outro não vai precisar. E, Flavinha, a gente consegue identificar tipo, tem algum comportamento que os filhos da gente faz que a gente consegue, tipo, olhar e falar, caramba, eu acho que meu filho está precisando de terapia. Algum comportamento que seja mais comum ou em que idade que isso aparece? Como que funciona? Acho que é uma resposta difícil, porque vai muito do contexto. Mas é a percepção ali dessa distância, né? Talvez uma rebeldia, talvez uma agressividade, talvez uma mentira. A gente Chorar consegue polido, perceber aí os cada comportamentos. criança vai reagir de uma forma. E aí pega de novo A a escola, os feminilidade. colegas. Porque se a mãe deixa o tempo todo com alguém, se ela terceiriza essa maternidade, como que ela vai perceber isso? Como que ela vai monitorar os comportamentos do filho dela para saber que tá diferente? Olha, meu filho tá mais distante de mim. Eu preciso levar ele num especialista.
É. Como, gente? Mais uma vez, a importância dessa mulher estar inteira para conseguir ser mãe. Porque quando ela não tá no lugar dela, ela não consegue, ela não identifica nem ela. Sim. Ela não sabe nem que ela tá mal. Sim. Vocês querem falar, então, sobre as mães que não têm babá, que não têm creche, mas que os filhos são criados pelo próprio celular? Ou é muito polêmico? Vamos olhar para o nosso... A gente tem essa questão, Esse tipo que é o mais comum. gravíssima. Não, esse tipo é mais comum hoje. Que é gravíssima. Às vezes a mãe tá ali, mas não tá ali. Gente, mas tem mãe que não... E tem mãe não, né? Sobre pai e mãe que presente fisicamente, mas ausente emocionalmente. Não é só, né? E aí entra os... E aí a gente entra na questão dos Mesmo sem eletrônicos, telefone. tecnológicos. Claro, dos dois lados, sem dúvida. Verdade. Tipo assim, até que Mesmo ponto... sem as telas. Exatamente. Até que ponto aquela maternidade de fato tá ali presencial, mas está emocionalmente, né? Então, assim, até que São ponto aquela muitas criança realmente está Assunto para um próximo Sim, capítulo, hein? claro. Eu acho Esse que... dá pano pra manga. Esse dá pano pra manga. No fim das contas, ser mulher é viver em constante descoberta. Cada uma de nós carrega suas próprias verdades e tá tudo bem sermos diferentes. Que o CoffeeCast seja sempre esse espaço de escuta, acolhimento e liberdade para ser quem a gente é. Aqui o café pode esfriar, mas o papo nunca. É isso aí, pessoal. Se inscrevam no nosso canal, sigam o nosso Instagram, a gente vai deixar aqui na inscrição e ativem o sininho para vocês acompanharem os nossos próximos episódios. Muito bem-vindos ao podcast CoffeeCast.